Justamente nós comentamos sobre esse aumento da resistência mecânica, que quer dizer maior densidade do solo, maior resistência ao penetrômetro, maior potência nas operações mecanizadas. Reduz a troca de ar, o fluxo de ar, porque principalmente diminui a macroporosidade, que por sua vez também vai diminuir a atividade microbiana. Nós vamos ver que alguns diagnósticos estão relacionados justamente a essa menor atividade microbiana e alteração na disponibilidade, no fluxo de água e nutrientes. Olha, eu tenho uma menor infiltração. Isso daqui tem uma consequência muito séria, que é justamente essa erosão hídrica. E aí, com essa baixa infiltração de água, nós vamos ter uma maior erosão hídrica. Isso, algumas consequências, e nós temos também consequências nas plantas que nós comentamos. Raízes pouco profundas. Menor raiz, eu vou diminuir, por sua vez, também o tamanho das plantas, e além disso, eu vou ter uma menor uniformidade. Por que eu vou ter essa menor uniformidade? Eu vou ter pontos de maior, pontos com isso vai dar deficiência nutricional, que nós vamos ver um sintoma que nós vamos ter, e deficiência hídrica. Isso tudo vai ter uma menor, vai gerar uma menor produtividade, um menor lucro. Ora, o que nós temos então? Aqui, olha, demonstra um solo compactado e uma menor produtividade justamente por causa da raiz. Então, vocês, quando começar a trabalhar e começar no dia a dia, vocês vão ter que fazer alguns tipos de diagnóstico da compactação do solo. Isso, inicialmente, vocês vão fazer isso no solo, como, por exemplo, a formação de crostas. A formação de camadas mais densa, o encrostamento logo acima da superfície, logo na superfície do solo, é um diagnóstico da compactação do solo. Além disso, olha, essas zonas endurecidas abaixo da superfície do solo. Com isso daqui, um enxadão e uma faca, vocês podem identificar essas partes de maior dureza, essas zonas de maior dureza. Empoçamento de água, justamente porque, como a destruição dos macroporos, há uma diminuição da permeabilidade, esses pontos com maior empoçamento de água, por sua vez, gera um diagnóstico da compactação do solo. E erosão excessiva. Também diretamente relacionado à destruição dos macroporos, que diminui a permeabilidade. Esse empoçamento de água vai acontecer em locais mais planos. Quando eu estou em algum local mais declivoso, quando eu estou num local mais declivoso, eu vou ter uma erosão justamente pela menor permeabilidade de água no meu solo. Presença de resíduos vegetais parcialmente decompostos, muitos meses após a sua incorporação. Um outro diagnóstico que nós temos é quando eu vou fazer uma trincheirinha ali para analisar na área que eu penso que está compactada, e eu vou encontrar resíduos vegetais, depois de muito tempo que eu já incorporei. Por que isso ocorre? Isso ocorre justamente devido à não troca de oxigênio, a diminuição desse fluxo de ar. E aí a atividade microbiota reduz muito, reduzindo a ponto de não conseguir decompor esses resíduos vegetais. Presença, então, de resíduos vegetais muito tempo depois, após sua incorporação, é sinal também de compactação.
E vocês também vão identificar uma maior necessidade de maior potência das máquinas de cultivo. Então, vocês vão precisar aplicar uma potência maior, com isso vai ter um gasto maior de combustível, um desgaste maior das máquinas. Isso tudo diagnóstico no solo. Aquele médico do interior que vocês vão chegar no local e identificar por essas presenças, por essas questões. Então, por exemplo, essa foto, olha, observem aqui um empoçamento de água, justamente numa região muito plana, nós temos o empoçamento de água proveniente da destruição dos macroporos. São locais onde eu tenho a compactação, porque reduziu drasticamente a permeabilidade de água no meu solo. Agora, na planta, isso que nós falamos são aqueles diagnósticos no solo. E na planta? Baixa emergência das plantas. Lógico, gente, que isso daqui pode ser proveniente de outras questões, de outras doenças, de outras possibilidades também que ocorrem, que vai acontecer. Variação no tamanho de plantas é aquele stand não homogêneo. Isso quando a compactação ela é mais localizada. Folhas amarelecidas, justamente porque diminui esse fluxo de água, esse transporte de nutrientes pela água. E aí a planta vai absorver menos nutrientes e vai sentir mais. Então vai ter clorose, vai ter folhas amarelecidas e etc. O mais óbvio, sistema radicular pouco profundo, por isso da necessidade de quando vocês estiverem prestando a consultoria de vocês, de carregar um pequeno enxadão no carro e uma faquinha. Uma pequena trincheira já pode dar uma ideia para a gente de algumas questões no solo. E raízes mal formadas. Isso tudo denota, lembra compactação. Observem que tem outros fatores que podem relacionar com isso. Por isso, dessa visão maior que vocês têm que ter, mais abrangente de outros fatores, como, por exemplo, a variação de tamanho de plantas pode ser uma adubação mal feita, com a máquina mal regulada. Folhas amarelecidas pode ser, além de doença, déficit hídrico, outras questões que podem chegar na planta. É uma análise conjunta que vocês devem fazer. Observe a consequência, que aqui é a capacidade de água disponível, o que acontece com essa planta. Ó. Nós vamos comentar na aula de água, mas observe o local quando está compactado e quando não está compactado. Olha o tamanho dessa raiz. Olha o tamanho dessa outra raiz. Eu incremento sobremaneira a minha capacidade de ter água. Observem que aqui está seco e aqui está mais verde, justamente pela profundidade da raiz. E nós temos que preconizar, sobretudo nessa época que nós vivemos, né, de mudanças drásticas do clima e de grandes veranicos, nós temos que preconizar, nós temos que procurar fazer o sistema radicular crescer. Então, aqui é uma grande diferença, que é a capacidade de água disponível em duas situações. Olha, inicialmente eu vou ter esse diagnóstico na planta e no solo, de maneira prática. No entanto, nós precisamos fazer medidas quantitativas que ocorrem ou não compactação. Então, embora os sintomas na planta e no solo sejam uma maneira prática, igual eu costumo comentar, é aquele médico do interior que não tem um ultrassom, que não tem uma radiografia, e ele tem que analisar esses sintomas morfológicos, mas nós precisamos também desses exames mais elaborados. Nós precisamos avaliar a compactação de forma quantitativa.
E como nós podemos fazer isso? Vamos comentar aqui sobre algumas coisas que nós podemos aplicar. Como nós vamos quantificar? Que forma vai ser essa quantitativa? Por meio dos seguintes atributos do solo. Densidade do solo. Nós temos que solo mais compactado, ele vai ter uma densidade maior. Porosidade total. O que vai acontecer com a porosidade? Ela vai aumentar, 1, ou diminuir, 2. Distribuição de poros por tamanho, macro e micro, 1 ou 2. Qual que é mais sensível à compactação? Os macroporos ou os microporos? Escreva a hidráulica. Condutividade hidráulica é como a água vai passar. Nós vamos ver a condutividade hidráulica na aula de água, e vocês estão vendo isso lá também com a Ari, na parte de irrigação. Então, há um prejuízo nessa condutividade hidráulica, sobretudo pela falta de continuidade dos poros. Além de destruir os macroporos, há uma descontinuidade, uma falta de comunicação desses poros, que vai, por sua vez, também interferir na infiltração de água. Olha, além dos problemas de não crescer raiz, de dificultar o crescimento radicular, a baixa infiltração de água provocada pela compactação aumenta de forma gritante a erosão, justamente por diminuir essa permeabilidade, essa infiltração. Resistência ao penetrômetro. Então, o penetrômetro é uma forma da gente medir de forma quantitativa. Nós temos o penetrômetro e o penetrógrafo, que é o de bancada, que eu vou comentar mais com vocês adiante. Então, a resistência ao penetrômetro aumenta, mas aqui nós temos que ter um cuidado, que logo eu comento, tá? Prestar atenção, porque é uma forma barata. O penetrômetro hoje é relativamente barato, por R$1.000 você compra um bom penetrômetro para você analisar. O grau de compactação, quão compactado está meu solo, isso nós podemos ver também. Comparar, por exemplo, o meu solo tem um máximo que ele pode chegar de compactação. O quanto desse máximo eu vou chegar? Pressão de pré-consolidação, nós vamos comentar também, e eu já combinei com o Zélio, para o Zélio não dar essa aula, o que está acontecendo. Esse slide ele é muito elucidativo. Observem aqui a densidade do solo. O que está acontecendo? Aqui, olha, está aumentando a densidade. Saiu de 1,04 para 1,44. Nos crescimentos das raízes, quando a densidade era próxima de 1, a raiz estava crescendo 20 milímetros por dia. Enquanto que a densidade do solo de 1,4, a raiz estava crescendo com 1,7 milímetro dia. Observe a diferença, de 20 para 1,7, ou seja, menos de 10% em relação quando a densidade estava próxima de 1. Isso que está acontecendo, olha, as raízes ficam confinadas. Menos raiz, menos absorção de nutrientes, menos matéria orgânica que essa raiz, quando morre, deixa no solo, menos absorção de água. A planta fica muito mais vulnerável a estresses. Então, observem aqui, olha, densidade do solo no eixo X, altura de planta. Tem uma correlação negativa. Porque aumenta a densidade, diminui a altura de planta. Olha o diâmetro do caule. Olha a matéria seca da parte aérea. Olha a matéria seca do sistema radicular. Então, gente, olha, densidade do solo, ao aumento dessa densidade, diminui o crescimento de raiz.
Todas essas medidas, olha, com o aumento da densidade do solo, houve redução. Agora, vamos falar sobre a resistência à penetração. Resistência à penetração é um método largamente utilizado para diagnosticar a compactação. É um método barato, simples, rápido e de fácil execução em campo. Então, para executar em campo, é muito fácil e é barato. Então, hoje, igual comentei, com 700, com R$ 1.000, você consegue comprar um penetrômetro para campo. Mas é fortemente influenciada pela umidade do solo. Então, tem que tomar muito cuidado com o aspecto de umidade do solo. Não sei se vocês aventuraram a tentar ler aquele artigo que eu submeti para vocês em inglês, muito bem escrito, tá fluido, e como foi também de brasileiro, parece que fica mais fácil em inglês até da gente conseguir seguir, mostra claramente isso. Então, a resistência à penetração é uma forma de se medir também a compactação. Olha, observe como que ela é influenciada pela umidade. Aqui está o conteúdo de água, e aqui a resistência à penetração. Observe que, quando eu aumento o conteúdo de água, olha o que acontece com a resistência à penetração. Ela cai abruptamente. Ela cai de forma muito, igual comentou, numa correlação exponencial. Então, é importante a gente tentar medir a resistência à penetração na capacidade de campo, que esses valores também eu vou voltar com vocês na aula de água. Olha o que acontece, olha a correlação que existe aqui entre densidade do solo e resistência à penetração. Vai aumentando. Mas observe que aqui nós temos alguns valores meio perdidos também. A forma de você usar o penetrômetro tem que ser com muito cuidado para se avaliar. Com isso, aquele artigo de 2019, de Peixoto e colaboradores, mostra uma proposta de diagnóstico, se está ou não compactado. Embora seja uma proposta utilizada para plantio direto, que é bem interessante, e a proposta diz, eu entro ou não com alguma intervenção mecânica? Essa é uma pergunta que fizeram na primeira aula. Aí eu fui dar uma pesquisada nos artigos, caí até conversando com o Bruno falou, não, tem um trabalho disso, e e eu li e tem essa proposta de diagnóstico. Então, essa proposta de diagnóstico, ela é definir uma área de referência. Como assim essa área de referência? Eu vou coletar pontos, ver a pressão a resistência à penetração de áreas de referência. Então, por exemplo, qual área de referência? Uma área que produz muito, ou até uma mata. Mas lembrando, de uma mesma classe de solo, não posso pegar de solos distintos. Então, numa mesma área, se eu tenho áreas mais produtivas e uma área que eu tenho desconfianças que está compactada, eu vou amostrar essa área que está compactada. Então, eu vou amostrar e determinar um modelo de resistência da penetração versus conteúdo de água no solo. Para isso, eu vou medindo a resistência à penetração em diferentes umidades. Eu tenho que pegar uns anéis volumétricos, ver e alterando a quantidade de água nesses anéis volumétricos e medir a resistência à penetração. E aí eu vou ter esse modelo de resistência à penetração versus conteúdo de água no solo para a área de referência. Então, vamos lá. Eu escolho a área de referência. Depois que eu escolhi a área de referência, eu vou gerar um modelo
para ver qual que é o comportamento com a umidade. O modelo é algo parecido com esse daqui, olha. Então, resistência de penetração com o conteúdo de água. Depois eu vou amostrar minha área com suspeita de compactação. E eu vou comparar o valor da área suspeita com a área de referência. Então, essa é a proposta de diagnóstico. Igual tem aqui, olha. Observa, eu tenho um conteúdo de água. E aqui, a resistência à penetração. E esse intervalo é o intervalo ideal para eu medir. Olha, quando foi feita essa amostra, observe que esses pontos aqui em cima, que é justamente a área de plantio direto, que eles estavam suspeitando de compactação, estava muito forte a resistência à penetração. Estava mais difícil da raiz crescer. Com isso, essa área precisava de uma intervenção mecânica. Então, observem aqui. Deixa eu limpar novamente o ponteiro aqui. Apagar todas as anotações. Olha, esse eixo Y diz respeito à resistência à penetração. Então, aqui, olha, aumenta a resistência à penetração. E aqui, aumentou o conteúdo de água. Esse intervalo de umidade é um intervalo ótimo para eu ver se a minha área está ou não compactada. E aí, eu tenho o modelo da minha área de referência. Estão vendo essa linha? Essa linha foi o modelo gerado na área de referência. Se a resistência da penetração está abaixo disso daqui, significa que meu solo não está compactado. Por outro lado, se os pontos que eu coletei tá muito mais resistente, na hora que eu vou penetrar com o penetrômetro, está muito mais resistente, está muito mais duro, é sinal que está compactado, que é difícil para a raiz crescer. Porque eu levei em consideração o quê? Eu levei em consideração a resistência à penetração. Bom, continuando então. Então, esse é um modelo recém-publicado e eu achei bem interessante, abre espaço, inclusive, para a gente fazer até alguns projetos de iniciação científica, de TCC, aí no Instituto, aproveitar nossas áreas para testar modelos. Então, a vantagem da ciência, ela tem que ser replicada, né? Nós podemos testar esses modelos. Eu achei um artigo muito bom de ser lido. Olha, porosidade. O que acontece com a porosidade, geralmente ela vai diminuindo. Então, nós temos aqui uma área de referência, por exemplo, nós temos 25% de macroporos, 4 anos de plantio convencional, 19, 50 anos de plantio convencional, cai. Então, se a gente pegar esses modelos, vai sempre diminuindo esses macroporos. A ideia inicial, justamente, daquele trabalho de áreas, é a gente comparando esses valores. Nós iríamos comparar esses valores de macroporosidade, de microporosidade, dentre outros. E nós temos agora que nós chamamos de grau de compactação. Novamente, o efeito da umidade sobre a densidade do solo. Observe esses pontos aqui, ó, são pares de pontos que gera esse mapa de dispersão, esse gráfico de dispersão, que vocês vão aprender lá na estatística. Observe quando a umidade do solo, eu vou aumentando a umidade do solo e vou compactando o meu solo. Tem um método de se fazer isso. Quando a umidade é baixa, o máximo que eu consigo compactar nesse solo é esse valor. Quando eu passo demais a umidade, o que acontece? Há uma parábola, com a concavidade voltada para baixo. Esse ponto aqui é onde eu tenho minha densidade máxima. Então, essa umidade é onde eu consigo compactar mais o meu solo.
a densidade máxima do meu solo, nesse caso, é por volta de 1,7, 1,68, 1,7. Isso daqui é muito utilizado, essa metodologia, ela não é tão utilizada para a parte de engenharia agrícola, a parte agrícola, ela é mais voltada para a engenharia civil, porque o ideal para o engenheiro civil é compactar o máximo o solo, e eles fazem esse teste alterando a umidade. Então, chega aqui na densidade máxima. E cada solo vai ter a sua densidade máxima, que eu vou conseguir. Observem que aqui a umidade sempre há uma parábola voltada para baixo. E aí eu posso medir o grau de compactação. O grau de compactação é a densidade do meu solo dividido pela densidade máxima. Qual que está a densidade do meu solo? Quão próxima ela está da densidade máxima? Isso é o grau de compactação. Olha que interessante esse grau de compactação de 95%. Quase não cresceu raiz. Olha o grau de compactação de 65%. Cresceu raiz. E o que é interessante nesse latossolo vermelho? Olha o que acontece aqui, olha. Sobe um pouco quando o grau de compactação é de 75%. Há, nesse caso, até uma maior produção, quando eu compactei um pouco o meu solo. Por que isso aconteceu? Por que essa pequena compactação no latossolo vermelho houve um incremento na produção? Olha que bonito que ficou essa planta. Por que será? Respondam aí. Pode responder em áudio, se quiser. Por que esse pequeno incremento houve uma maior produção? Paulo César falou em retenção de água. Melhora a estrutura. Elabore e melhore essa resposta. Os dois estão certos. Quer dizer, parcialmente certos. Por que houve essa melhora de produção? Por que um pequeno incremento de compactação, no caso do latossolo vermelho, desse experimento, houve uma melhora na produção? Olha como o grau de compactação de 75% melhorou. Melhorou a produção. Olha como a planta está mais bonita. Presença de poros. Tá por aí. Vocês estão caminhando. Eu quero uma resposta melhor. A densidade do latossolo é uma densidade alta ou baixa? Densidade do latossolo é alta ou baixa? Baixa. Estrutura microgranular. Densidade baixa. Retenção de água. A permeabilidade é muito alta, mas a retenção de água não é tão alta. Então, nessa situação, uma pequena compactação no solo pode ser favorável. Então, nem todo aumento de densidade é prejudicial. Mas observe que a densidade de um latossolo é 0,8, 0,9. Eu estou levando ele para 1, por exemplo. Então, cuidado, tá? A maior parte do aumento de densidade é prejudicial. A maior parte é. Então, nem comentem isso com o produtor. Uma pequena compactação faz bem. Então, em alguns casos, como latossolos de estrutura microgranular,
onde eu posso ter um pouco mais de retenção de água, pode ser favorável, tá? Mas lembrando que geralmente nós vamos prejudicar a planta. Esse pequeno aumento de densidade é bem específico, principalmente nos casos dos latossolos tropicais. E aí nós chegamos agora à pressão de pré-consolidação. Dúvidas até aqui? Não? Então vamos continuar aqui. Densidade do solo e log de pressão aplicada. Observe o gráfico. Nós temos o que nós chamamos de pressão de pré-consolidação. Essa é a pressão de pré-consolidação aqui. Olha, o que nós temos nessa pressão de pré-consolidação? Vou aumentando a pressão aplicada, vou deixar depois para o Zé explicar certinho como que faz essa análise, e aqui a densidade do solo. De acordo que eu vou aplicando a pressão, o log da pressão, tem uma curva que nós chamamos de deformação elástica. Até determinada pressão, que é a pressão de pré-consolidação, o solo aguenta. Ou seja, se eu aplico determinada pressão que o solo aguenta, 100 kPa, o solo vai aguentar aquela pressão e ela vai retornar ao processo natural, porque é elástico. Então, o solo vai comprimir, mas ele vai voltar à sua condição anterior a isso. Se eu extrapolo a pressão de pré-consolidação, que nós chamamos de curva de compressão virgem, são as deformações que nós chamamos de deformações plásticas. Observe, anterior à pressão de pré-consolidação, eu tenho as deformações elásticas. Lembra de um elástico, que eu altero ele e ele volta à situação normal. Já a deformação plástica é onde eu provoco, por sua vez, a compactação. E essa curva, ela vai variar em função da umidade do solo. Então, essa pressão de pré-consolidação eu tenho que fazer para diferentes umidades. Quando eu faço essa pressão para diferentes umidades, eu gero uma equação que vai gerar para mim uma curva, que vai ser essa curva em função dos valores da pressão de pré-consolidação. Então, olha que fantástico isso daqui. Eu tenho a pressão de pré-consolidação e eu tenho as diferentes umidades do solo. Eu tenho as diferentes umidades do solo. Observem, eu vou ter 3 áreas de forma semelhante àquela proposta da resistência à penetração, nós temos aqui, olha. Nós temos a equação gerada, coloco 5% de margem de erro da equação, porque tem 95% de confiança, 5% de erro, e nós temos a curva de quanto que o meu solo aguenta no maquinário. E olha que interessante que isso fica. Ó. Por exemplo, se eu tenho um maquinário que aplica 300 kPa de pressão no meu solo. 300 kPa de pressão no meu solo. A umidade do meu solo está de 0,2. Observem aqui, ó. 0,2 e 300 kPa. Eu posso entrar com esse meu maquinário porque ele está na região onde não ocorre compactação. Ele está abaixo da curva. Ele resiste.
Agora, por sua vez, choveu e chega a 45% de umidade o meu solo. Olha o que vai acontecer. Olha que legal. Chegou no local onde provoca, onde ocorre a compactação. Então, com essa curva, se eu estou assessorando, se eu tenho uma gestão de propriedade, se eu tenho essas curvas para os meus solos, eu consigo manejar meu maquinário, eu consigo saber se eu posso ou não entrar na minha área e se vai haver ou não compactação do meu solo. É uma forma de você fazer gestão de qualidade e de degradação ou não do meu solo. Então, isso daqui é bem interessante. Deixa eu colocar algumas situações para ver se vocês entenderam. Vamos lá. Aplica 250 kPa. Meu solo aplica, meu maquinário aplica 250 kPa. Tracei uma linha aqui super reta, né? Observem. Se está na umidade de 0,3, vai ter ou não compactação? Sim ou não? Que está na área de erro acima da curva. Então, há tendência de ocorrer compactação. Nessa área eu não posso afirmar corretamente se vai ter ou não compactação. Embora está acima da curva, está na margem de erro. Então, geralmente, a gente coloca aqui que não há compactação. Está dentro dessa linhazinha aqui, olha, tá vendo? Está dentro do erro. Está dentro desse erro. Então, há tendência de ocorrer. O ideal é trabalhar abaixo da linha, mas ali ainda encontra-se dentro do erro, dentro da margem de erro. Vamos lá, então. E agora, se a umidade do meu solo está de 0,2, vai ter ou não compactação? Tendência, mas está abaixo da linha principal. Tá? Está na margem de erro também, mas está na margem de erro abaixo, que não tem compactação. Observe que nós temos aqui a margem de erro, mas a margem de erro para baixo. Então, eu estou com meu anjo da guarda aqui, é mais parrudo. Vamos lá. Se a umidade do meu solo está de 0,5, vai ter ou não compactação? Muito bem. Vai ter também compactação. Agora, deixa eu fazer uma outra situação para vocês aqui. LV. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Jesus. Um CX. Aqui. E tenho aqui embaixo, aqui um LV1 e aqui um LV2. O solo 1, o solo 2 e o solo 3. Qual desses três solos é o mais resistente ou tem um maior suporte de carga? Qual que é o mais resistente à compactação? Solo 1, solo 2 ou solo 3? Muito bem. Parabéns. É o solo 3. Que, por exemplo, olha, enquanto se o meu maquinário aplica 300 kPa de pressão, nessa umidade aqui de 0,4, que beleza, hein? De 0,4, kPa, na umidade de 0,4,
causa compactação no solo 1, causa compactação no solo 2, mas não causa compactação no solo 3. Se eu estou manejando uma propriedade com esses 3 solos e eu preciso fazer as tarefas, quando tiver com solo mais úmido, eu vou mandar fazer as tarefas, eu vou direcionar as tarefas para a área 3. De acordo com o solo, que o solo for secando, eu vou passando para a área 2 e vou passando para a área 1. Então, conhecer a minha área, ter essa curva de pressão de pré-consolidação, auxilia sobremaneira a eu evitar que o meu solo compacte. Então, eu consigo fazer o quê? Evitar a compactação. Então, olha, novamente, o que a umidade do solo faz? A kilopascal é a unidade de pressão. Kilopascal, o kPa, Marina. Pessoal, vamos lá, conteúdo de água. O que nós temos aqui? Quanto mais úmido, maior vai ser a profundidade também de compactação. Maior vai ser essa profundidade de compactação. E que fica mais difícil de eu remediar. Então, medidas preventivas para evitar a compactação do solo. Olha, logicamente, o manejo da água, que seria irrigação e drenagem, e todas aquelas práticas que nós vamos trabalhar. O ideal é entrar, que nós chamamos, no estado semissólido, na consistência friável do solo. Na volta da nossa presença, sei lá quando, nós vamos fazer uma prática para medir esses limites, para saber se o solo está ou não friável. Então, é uma forma de conhecer a umidade do meu solo, lógico que não com a precisão daqueles outros métodos, mas que eu posso trabalhar, por exemplo, em propriedades menores, porque são testes relativamente simples que eu faço para conhecer esses limites, esse limite de consistência, limite de plasticidade. Então, de acordo com o meu solo está seco, o estado dele é sólido. Eu vou acrescentando água, ele sai de sólido para semissólido. Ele tem um conteúdo de água ali muito próximo, que nós chamamos de capacidade de campo. Os seus microporos vão estar ocupados por água. Ele não tem uma resistência muito grande ao preparo, enquanto que ele muito seco, ele vai ser muito resistente ao preparo. E se eu ultrapasso demais e tem mais água, ele sai do limite semissólido e vai para o limite plástico, que é justamente aquele limite ideal para compactação. Enquanto o engenheiro civil busca aqui, nós buscamos aqui, olha, essa área. Então, cada solo tem essa distribuição. Tem solo que tem um estado friável muito estreito. Tem solo, como os nossos latossolos de estrutura microgranular, tem, ainda bem, um limite friável maior que nós podemos trabalhar. Então, na volta da nossa aula presencial, uma das práticas que eu vou colocar é justamente essa daqui. Então, medidas ainda preventivas para evitar ou minimizar. Sempre vai ter, é muito difícil a gente evitar por completo a compactação. Manejo do maquinário agrícola, nível de pressão de pneus, usar pneus mais largos, utilizar 2 pneus. Isso é interessante fazer essa relação, medir o quanto que aplica essa pressão. Vem escrito no manual, mas sempre que possível, medir essa pressão. Velocidade de operação, isso foi até o Zélio comentou que não altera muito, né? Porque nós trabalhamos sempre com velocidades mais baixas. Condições de umidade.
Eu falo bastante de condições de umidade porque é o que direciona geralmente o meu solo a compactar mais ou menos, entrar com solos mais úmidos, compacta bastante. Acho que foi o Diego, não sei se o Diego tá na sala aqui, que deixou uns vídeos bem interessantes lá no Google Class. Eu vi hoje, viu, Diego? Bacana ter colocado aquilo lá, aquelas máquinas enormes trabalhando, solo muito úmido, uma compactação violenta, tráfego controlado, agricultura de precisão. Hoje é uma realidade esse tráfego controlado. Tem muita coisa errada em agricultura de precisão. Vende-se muita coisa errada de agricultura de precisão, como alguns mapas aí que vocês vão ver que não são feitos de forma muito correta. Mas o tráfego controlado é muito importante. Número de passadas, trabalhar sempre com o mínimo de operação possível. Isso entra tudo, gente. O manejo integrado de pragas, manejo integrado de doença. Será que eu vou precisar efetivamente pulverizar toda a área? Será que eu não posso pulverizar algo mais localizado? Tipo de implemento agrícola. Será que eu preciso desse implemento agrícola tão pesado para utilizar? Será que eu preciso desse trator tão pesado para puxar esse implemento agrícola? É a racionalidade que a gente deve trabalhar. Incorporação e manutenção da matéria orgânica. A matéria orgânica tem esse efeito de deixar o solo mais resistente e, além disso, quando ela decompõe, quando as raízes decompõem, cria o que nós chamamos de bioporos. Quando eu tenho uma atividade biológica maior, há uma maior agregação desse material. E o solo mais agregado ele vai ser mais resistente à compactação. Calagem, então toda a parte de manejo correto de calagem, de gessagem, da fertilidade do meu solo mais fértil, eu vou aumentar a biota desse solo, eu vou ter um manejo melhor dele, e por sua vez a compactação vai ser minimizada. Sistema de preparo de solo, dá preferência para sistemas mais conservacionistas, e mesmo nós sabemos que o plantio direto compacta o solo, mas será que eu vou precisar de uma intervenção? Lançar mão de dados científicos. Dados científicos não importam muito com a nossa opinião, é o que efetivamente ocorre. Então, utilizar desses métodos para a gente evitar a compactação. Evitar tráfego quando o solo estiver muito úmido. Então, isso daqui, lógico, se está sempre chovendo e eu preciso entrar, trabalhar com, talvez entrar primeiro naquele solo mais resistente e depois nos outros solos. Redução do tráfego, eu comentei. Evitar a adição de pesos quando não é necessário, tá? Desses lastros. Então, observar bem, colocar um bom gerente, contratar um bom técnico para fiscalizar essas operações. Então, muitas vezes vocês vão estar gerenciando propriedades grandes ou empresas grandes. Então, contratar bons técnicos e dar bons treinamentos para eles prestarem atenção nisso. Melhoria na drenagem e irrigação. Então, irrigar e não simplesmente molhar. Diego, que você falou, como faria adubação caso de umidade? É trabalhar não com solo muito úmido, né, Diego? Não extremamente molhado. Tentar trabalhar naquela faixa que eu posso entrar com solo. Tá? Melhoria na drenagem e irrigação. Não simplesmente molhar. Muitas áreas vocês vão estudar se a irrigação, todos aqueles cálculos, todas aquelas medidas, é para aplicar. Vocês são engenheiros, né? Simplesmente molhar a terra. Tá? Irrigar não é só molhar. Lançar a mão das medidas corretas de CAD e de disponibilidade de água para fazer uma lâmina correta de irrigação.
Manejar a fertilidade do solo, que está tudo relacionado. Um solo com uma boa fertilidade, ele auxilia na produção, por exemplo, de matéria orgânica. Novamente, aumento da matéria orgânica, reduz novamente, redução de operação de preparo do solo, cultivo mínimo e plantio direto. Lembrando que o plantio direto, embora possa aumentar a densidade do solo, mas às vezes ele traz outros benefícios. Ficar sempre de olho no plantio direto quando for necessário entrar ou não com a intervenção mecânica. Sim, a supercalagem ela pode afetar sim na compactação, até porque você vai diminuir, por exemplo, o teor de matéria orgânica no seu solo. Tá? Vai ser mais indiretamente do que diretamente, porque o cálcio ele não é tão dispersante igual outros elementos, Reginaldo. Vamos lá. Já está compactado. O que eu vou fazer? Eu preciso curar. São medidas curativas. Preparo do solo, aração profunda e gradagem. Quando esse limite, quando a compactação for mais na superfície. Subsolagem. A subsolagem, aplicar ela quando a compactação for mais profunda, em alguns casos, como alguns argissolos que são adensados, naturalmente adensados, também fazer essa subsolagem profunda. Em algumas regiões, para plantio de eucalipto, eles fazem subsolagem de até 1 metro de profundidade, porque o solo é naturalmente adensado, ou seja, compactado de forma natural, que nós chamamos de adensamento. Isso é bem típico nos solos muito amarelos dos tabuleiros costeiros, de parte da Amazônia. Nós temos esses solos extremamente densos, com densidade natural de 1,4, 1,5. Rotação de culturas, se possível, com uma planta que funcione como subsolador natural. A Emater de Minas tem um trabalho interessante com isso, que tem plantas que trabalham com esse subsolador natural. Isso é interessante para pequenos produtores. E a Emater tem umas cartilhas bem interessantes disso, que eu vou procurar e deixar para vocês. Então, olha, aqui foi uma medida curativa, justamente voltando daquele artigo lá, dos diferentes tratamentos, no tratamento 5 e no tratamento 4, que eles fizeram, que eles subsolaram, por exemplo, no tratamento 5 a 60 centímetros. Observe que, quando fizeram uma intervenção, houve uma maior produtividade em comparação ao sistema que estava compactado. Então, mostrou, nesse caso, olha, uma maior produtividade, um relativo ganho de produtividade maior. Então, a intervenção, às vezes, ela pode trazer esses valores. Tudo bem, gente? Nós paramos aqui, então, com a compactação e eu abro agora para perguntas, para dúvidas e afins.